Então, dando continuidade ao resumo da Lei 9.784. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou efetivação de diligências. A intimação deve conter a indicação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa, finalidade da intimação, data, hora e local em que deve comparecer, se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar, informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento e indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. Então, prestar atenção nesse prazo aqui, porque o prazo ele é de 3 dias úteis. Gravar essa palavra aqui, às vezes pode fazer um caso prático em que caia final de semana, então são 3 dias úteis aqui na intimação, que deve ser a antecedência mínima, quanto à data de comparecimento. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação oficial. Então, quando a gente não conhece quem é enfim, os interessados são indeterminados ou são desconhecidos, ou ainda se não sabe para o domicílio para enviar. Então, esse aviso postal, telegrama, enfim, é feito essa intimação através da publicação oficial. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Ou seja, não foi feito de forma correta essa intimação. Desobedeceu algum dos incisos aqui que deveria conter a intimação. Agora, se o sujeito chegou no órgão, enfim, onde ele deveria comparecer, se ele compareceu a esse ponto, mesmo que teve irregularidade nessa intimação, ela vai suprir essa irregularidade, então continua o processo normalmente. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. No prosseguimento do processo é garantido o direito de ampla defesa ao interessado. Então, foi feita uma intimação, o sujeito não compareceu, não significa que ele está reconhecendo que aquilo que ele está sendo acusado é verdade. Isso feriria até a justiça e, enfim, conceitos de ampla defesa, porque não é porque ele não compareceu que ele está dizendo que aquilo ali dá para arguir que aquilo ali é verdade. Vai investigar os fatos e posteriormente vai ser dada a ampla defesa para ele. Claro, pode ter vai ter, inclusive, alguma multa, enfim, alguma coisa, alguma sanção, mas não vai ser reconhecida a verdade dos fatos que está sendo acusado. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanção ou restrição aos exercícios de direitos e atividades e os atos de natureza de seu interesse. Da instrução. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realiza-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para a manifestação de terceiros antes da tomada
antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Então aqui, quando que ele vai abrir consulta pública, né? O órgão pode abrir consulta pública quando o assunto for de interesse geral, né? Obviamente, então, se interesse de muitas pessoas, muita gente, pode ser feita uma consulta pública para, enfim, ver essa manifestação desses terceiros, né? Agora, se for um assunto de interesse particular, obviamente não vai interessar fazer uma consulta pública para comentar, enfim, para se manifestar a respeito de alguma coisa de um individual, de um indivíduo, né? Uma coisa individual. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. O comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado do processo. Então, vou botar aqui, ó. O comparecimento à consulta pública, ele não confere, assinalar isso aqui, não confere a condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo. Então, aqui também é sempre a juízo da autoridade, né? Diante da relevância da questão. Então, se for uma questão de interesse geral e relevante, pode ser feita essa audiência pública. Os órgãos e entidades administrativas em matéria relevante poderão estabelecer outros meios de participação de administrados diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 dessa lei. E o que diz o artigo 37 da lei? Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes da própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Então, se o sujeito diz que os documentos que ele vai precisar para fazer a sua defesa, enfim, que ele vai utilizar no processo administrativo, e esses documentos eles estão na própria administração, o órgão que está fazendo a instrução, né, ou ele vai de ofício, vai buscar então esses documentos ou as respectivas cópias. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelo interessado quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Então, só marcar aqui, sempre decisão fundamentada, né? Sempre tem que ser motivada, até um dos princípios que a gente comentou anteriormente. Quando for necessária a prestação de informação ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data
prazo, forma e condições de atendimento. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. Então, digamos que ele vai lá e faça uma intimação a um interessado a um terceiro, para que ele vai fazer alguma prova, apresentar alguma prova, só que esse intimado não comparece, então ao órgão, ele pode suprir de ofício a omissão, mas ele tem que proferir a decisão, ele não pode se eximir de proferir a decisão. Não se eximindo de proferir a decisão. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento do prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Então, ele faz uma intimação do sujeito, o sujeito, baseado no artigo 37 aqui, ele exige os documentos que estão na própria administração, o órgão competente não provém a obtenção desses documentos ou as respectivas cópias, então dentro do prazo, né, fixado, a administração, o processo será arquivado. Então, os interessados serão intimados de prova ou diligências ordenadas com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização. Aqui também é o mesmo prazo que tinha na intimação, então gravar 3 dias úteis. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Então aqui, gravar aqui, quando é obrigatoriamente um órgão consultivo, o prazo ele é de 15 dias para se dar o parecer. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Ou seja, o parecer é obrigatório e ele é vinculante, ele está vinculado ao andamento do processo. Então o processo não anda enquanto esse parecer não for emitido. Agora, se o parecer é obrigatório, mas ele não é vinculante, ele é não vinculante, e ele deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Se ele é não vinculante, ele não vincula ao andamento do processo, o processo vai seguir. Só que quem deixou, né, quem se omitiu do atendimento desse parecer, ele vai ser responsabilizado de igual forma. Quando por disposição de ato normativo devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e esses não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Então, terminou a instrução, né? A gente sabe ali que vai ter a instauração do processo, vai ter a etapa da instrução, depois do julgamento. Então, depois da instrução, o interessado tem um prazo de 10 dias para se manifestar. Agora, se fixar outro prazo, esse prazo tem que ser atendido. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integrem, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. Então, a regra geral é que tem direito a obter então a vista do processo, certidões, enfim, dados, documentos que integram o processo. Agora,
Se for documentos de terceiros protegidos por sigilo ou por direito à privacidade ou honra à imagem, aí esse direito é resguardado. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, obviamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. Então, o que acontece? O órgão que está fazendo a instrução, ele não é competente, ele não tem a competência para emitir a decisão final. Só que ele fez toda a instrução ali, então, e ele vai elaborar um relatório, ele vai formular uma proposta de decisão, ele não vai tomar a decisão, quem vai tomar a decisão é a autoridade competente. Mas ele vai fazer uma proposta de decisão, motivando, né, justificando o porquê daquela decisão, e aí sim ele vai encaminhar essa proposta de decisão à autoridade competente que vai tomar a decisão, pode ser até baseada nessa própria proposta que o órgão de instrução emitiu. Vamos parar por aqui, depois continuamos com o... vamos continuar aqui. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Concluída a instrução do processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Aqui o prazo, então esse aqui é o prazo geral, que o julgamento ele é feito então até 30 dias após concluída a instrução. Só lembrar então do caso aqui, deixa eu voltar aqui, quando é obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, que esse parecer ele deve ser feito no máximo em 15 dias, tá? Então, tá aqui. 30 dias é a regra geral para concluída a instrução. Desculpa, falei bobagem aqui. Por quê? Se é obrigatório ouvir um órgão consultivo, esse órgão consultivo ele vai ter que emitir o parecer no prazo de 15 dias. Beleza. Emitiu o parecer no prazo de 15 dias e aí sim a autoridade que está fazendo a instrução ela vai encerrar a parte de instrução e vai ter então os seus 30 dias aqui para decidir o processo administrativo. Então, esquece que eu falei, o prazo ele é de 30 dias concluída a instrução para fazer o julgamento, para tomar a decisão. Então, com isso nós terminamos essa parte e depois, no próximo bloco, vamos falar da motivação aqui dos atos administrativos.